Olá, pessoal, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Genetique. Como vocês estão? Sejam todos bem-vindos. Muito bom, muito obrigada aí pelo interesse de todos sobre esse tema super relevante. Muito boa noite, o pessoal tá chegando. Muito bom, gente. Falar um pouquinho aí sobre os efeitos adversos, os efeitos colaterais, né, do uso dessas famosas canetinhas. Eu conto com a participação de vocês, hein? Vai ser uma aula bem direta, bem prática, e eu quero muito que vocês colaborem também com as perguntinhas que eu vou fazer, tá certo? Boa noite. Eu já vi alguns nomes conhecidos. Muito bom tê-los aqui, gente. Muito bom mesmo. Vamos lá, sem mais delongas. Então, nós escolhemos o tema do webinar de julho para falar a respeito dos efeitos colaterais, dos efeitos adversos que poucas pessoas estão falando a respeito do uso dessas famosas canetinhas emagrecedoras. Muitas pessoas estão usando, nós temos estudos que também comprovam a eficácia. Eu vou mostrar para vocês aí, principalmente em relação ao Monjaro, que é o mais novo, né, medicamento distribuído aqui no Brasil. Então, a gente vai comentar um pouquinho de como que é o efeito biológico, né, a farmacocinética e a farmacodinâmica desse medicamento, mas também nós vamos falar como a genética pode prever resultados de risco. Então, a gente sabe que muitos pacientes vão chegar no consultório utilizando essas medicações, ou realmente esses pacientes eles têm indicação, e quem é médico vai fazer essa solicitação, vai fazer esse tipo de indicação e vai acompanhar o paciente, vai ser inevitável, ponto. Mas, e os efeitos colaterais? Nós estamos avaliando? Ou a gente está, hoje em dia, nós estamos simplesmente fazendo, né, como bombeiros, apagando incêndios? Então, eu quero trazer essa reflexão para todos nós, tá certo? Vamos lá, então. Bom, então, se você está aqui nessa aula, nesse webinar, eu tenho certeza que você está atendendo algum paciente que faz uso, ou, né, até mesmo você quer atender, ou já pegou algum caso específico. Eu tenho certeza que em algum momento aí você já se deparou com essas canetinhas, correto? Eu acredito que sim. Aí eu já estou perguntando para vocês, eu quero que vocês me respondam, tá certo? Então, acho que aqui a maioria já teve algum acesso, a maioria já teve algum tipo de contato, né, com pacientes que já fizeram uso dessas canetinhas, ó. Sim, tem pacientes em uso e sem resultado nenhum, olha só. Isso também é importante, né? Sim, atendo, sim, sim, é isso mesmo, gente. Então, vai ser inevitável, porque a gente sabe também que existe. Opa, acho que tem alguém aqui colocando. Eu vou só descompartilhar e compartilhar novamente para tirar esse risco aqui da minha tela, tá? Mas a gente sabe também que existem ali riscos e benefícios, assim como tudo na vida, né, gente? Riscos e benefícios. Bom, perfeito. Então, a grande questão, e algo que a gente pode também levantar como questão, é, então, do que se trata, então, essas canetinhas, né? Talvez você esteja aqui, queira entender um pouquinho mais, já atende esses pacientes, queira entender um pouquinho mais, então eu vou explicar um pouquinho para vocês, só para a gente também fazer uma introdução a esse tema, certo? Então, quando a gente fala, e eu vou me basear principalmente no Monjaro, que é o que está sendo mais bem observado nesse primeiro momento. A gente sabe que é o mais novo a ser distribuído aqui no Brasil, a ter a liberação dessa distribuição aqui no Brasil. Então, quando a gente pensa no Monjaro, o que, que é na verdade? Ele é feito por um composto chamado tirzepatida, e esse fármaco, ele é um agonista da ação prolongada altamente seletivo dos receptores do peptídeo inibidor gástrico, que é o GIP, e do peptídeo semelhante ao glucagon, que é o GLP-1, mais conhecido como GLP-1. Né? E ele tem algumas. Ele tem principalmente. Peraí que eu me confundi aqui. Ele tem principalmente essa afinidade por esses receptores. E essa afinidade por esses receptores faz com que ele tenha
uma dupla ação, tá? Então, diferente, por exemplo, somente dos análogos de GLP-1, que é o caso das semaglutidas, né? A gente tem o Monjaro como uma oferta muito importante, muito interessante, quando a gente pensa principalmente em relação à capacidade dele de atuar tanto no GIP quanto também no GLP-1, tá? Então a gente tem ali duas vias principais em relação ao próprio medicamento, certo? Isso vai ser importante por quê? Porque faz dele, então, como ele tem essa alta afinidade, faz dele muito promissor. Então, muitas pessoas vão querer fazer esse uso. E, na verdade, a gente sabe que existem receptores distribuídos, e esses receptores que estão distribuídos são receptores importantes, e esses receptores, eles podem sim aumentar, então, a sua capacidade, né, de sinalização, tanto em células endócrinas, né, pancreáticas, alfa e beta, então responsáveis tanto pela síntese de insulina quanto de glucagon, em outros locais como cérebro, coração, leucócitos, rins, e o GIP também está presente nos adipócitos. Então, essa afinidade, essa alta afinidade da molécula de tirzepatida pelos receptores faz com que essa medicação ela tenha uma ampla distribuição no nosso corpo e a chance de causar algum resultado, também por essa alta afinidade, acaba sendo maior. Fora que, né, como a gente está vendo aqui, não é só em relação ao GIP, mas também ao GLP-1. Então, a gente tem praticamente duas vias de sinalização, tá? Então, isso é bem importante. Ótimo. A gente tem até um relato aqui, ó, da Tiziane comentou. Tem uma paciente que suspendeu o uso devido aos sintomas adversos. Não tinha mais força para levantar da cama. Hoje, através do acompanhamento nutricional, sente-se muito melhor. Então, a grande questão é, e se ela conhecesse os riscos? Se ela conhecesse riscos versus benefícios, será que ela teria feito uso? Será que o profissional poderia ter feito de uma outra maneira? Essa é a grande questão e é isso que eu quero trazer para vocês, porque com a genética, né, com a genética a gente consegue favorecer com que a gente entenda de forma precoce o que está acontecendo com esses indivíduos, com esses pacientes. Lembrando que a atividade do receptor de GIP, desse peptídeo inibidor gástrico, é similar ao hormônio natural, quando a gente pensa em afinidade, e o GLP-1 é um pouquinho mais inferior ao GLP-1 natural, né? Então, a gente tem essas duas vias principais, sendo que o GIP é a preferencial. Quando a gente olha, então, para a atividade do peptídeo inibidor gástrico, do GIP, qual é a principal ou quais são as principais funções? Então, esse GIP, ele é sintetizado lá nas células intestinais, então a gente tem ali, lá no intestino, nas células K, a gente tem um aumento da produção desse GIP, e esse GIP, ele pode ter efeitos gástricos, como, por exemplo, diminuir a secreção de gastrina, e se eu diminuo a secreção de gastrina, eu posso influenciar no pH gástrico, que consequentemente pode influenciar na digestão de proteínas, por exemplo, e essa acidez gástrica reduzida pode também influenciar, por exemplo, no crescimento de patógenos, porque a gente sabe que é uma barreira de proteção, uma das primeiras barreiras de proteção, uma barreira de proteção química. Então, já tem efeitos importantes. Então, o paciente ele pode cursar com hipocloridria, tá? Gente, só dá uma olhadinha no microfone de vocês, que às vezes abre sem querer, mas dá uma olhadinha, tá bom? Bom, a gente pode também ter efeitos pancreáticos, porque a gente está falando de alta afinidade por células alfa e beta. Essas células alfa e beta, a gente está falando principalmente, então, de secreção de insulina, de secreção de glucagon, então vai aumentar a atividade dessas células. Isso vai ser super importante também, sabendo que o pâncreas não tem só uma atividade endócrina, esse pâncreas também tem uma atividade exócrina, né? Então, por isso que a gente tem um efeito colateral, que é muito mais grave, que a gente vai falar também em relação à pancreatite. A gente sabe que no tecido adiposo existe, né, um acúmulo de gordura, uma modificação ali em relação à lipólise, mas também uma captação de glicose, que pode ser independente de insulina também. E no sistema nervoso central, a gente tem um aumento de memória, uma diminuição do consumo alimentar, porque existe uma modulação importante ali de neuropeptídeos, e a gente ainda tem um progenitor de proliferação também.
Nos ossos, a gente tem o aumento da formação óssea e a diminuição da formação de osteoclastos, ou seja, teoricamente eu teria ali uma atividade muito bem interessante desse GIP, pensando, por exemplo, no controle de osteoporose dos pacientes, né? Então, isso é bem importante também. Por outro lado, quando a gente pensa no GLP-1, nas atividades do GLP-1, que também é sintetizado no intestino, e aí eu já quero deixar algo para a gente refletir, porque se a gente tem uma síntese intestinal, a gente tem que cuidar muito bem desse intestino. Apesar de ter ali receptores distribuídos, e no caso do Monjaro, da tirzepatida, a gente tem ali uma alta afinidade, é importante a gente lembrar que o intestino é o local primário de síntese. Então, eu preciso identificar nesses indivíduos também como que é a síntese, a própria síntese natural. A gente sabe que a medicação ali é um análogo, mas a gente precisa identificar também como que está essa síntese natural, pensando na saúde intestinal também desses indivíduos. Então, se eu pensar, por exemplo, vamos começar aqui com o próprio estômago. Então, a gente tem um esvaziamento gástrico mais lento, mais reduzido, um peristaltismo gastrointestinal mais reduzido, então essa alteração de motilidade. Então, às vezes o paciente ele faz uso e ele tem alteração de motilidade. Eu vou falando aqui com vocês sobre alguns efeitos que a gente vê nos estudos, e aí vocês vão colocando aí também, como a Tiziane colocou. Então, por exemplo, essa questão de motilidade, a questão do pH, ela colocou ali da fraqueza, né? Então, é importante o paciente não levantava da cama, caso da pancreatite. Então, tudo isso é muito importante também porque é um efeito colateral, nocivo, muito nocivo. E que muitas vezes, quando você vai para a prática, você não tem como adivinhar se o paciente tem ou não esse risco. A gente só vai entender quando está ali vivenciando aquele caso. E a gente tem vários casos de muito sucesso e tem muitos casos também em que o paciente precisou interromper o tratamento exatamente porque por questões sérias de saúde. Novamente, no pâncreas, estimula a síntese de insulina, a secreção, o controle ali da glicemia, e aí muitas vezes, dependendo do paciente, ele pode utilizar tanto essa medicação de análogo GLP-1, quanto também um hipoglicemiante, que também faz muita diferença quando a gente pensa numa hipoglicemia de rebote desse paciente. E aí a pergunta é: será que na genética eu encontro algum tipo de perfil que possa identificar previamente um risco de hipoglicemia? E aí eu vou mostrar para vocês a resposta, e a resposta é positiva, né? Então, a gente tem proliferação de células beta, um aumento também da proteção das células beta, né, das ilhotas ali pancreáticas, que são importantes para a produção de insulina, principalmente. A gente também tem aqui, né, no fígado, a diminuição da produção de glicose, a gente tem uma diminuição do conteúdo de lipídios, né, principalmente ali pensando na relação aí metabólica. Nós temos, então seria muito interessante para um paciente obeso, um paciente diabético, um paciente que tem ali até um aumento, né, o risco ali para esteatose hepática. Também tem diminuição do perfil enzimático, né, hepática, então isso é importante, diminuição também de estatose hepática. Ótimo. No cérebro, a gente tem um aumento da transmissão sináptica, um aumento da proteção nervosa, algumas diminuições em defeitos de aprendizagem, aumento de memória. Se a gente observar, né, diminuição de neuroinflamação, aumento de função motora, uau! E um nível ali de saciedade, um sinal de saciedade, né, muito mais interessante, muito mais com muito mais presença. Então, isso é importante também, porque é uma das principais promessas dessa medicação, né? Então, o paciente ele vai ter um maior controle alimentar. Ao mesmo tempo, no coração tem uma proteção cardiovascular, né? Em relação à taxa, principalmente ali em relação ao perfil ali de receptores adrenérgicos, uma resposta à ação anti-inflamatória, né, uma redução ali da isquemia miocárdica, uma disfunção endotelial reduzida, uma diminuição também do risco de dislipidemias. Então, você tem efeitos, né, muito interessantes se a gente for observar. Nossa, muito promissor. E é o que a gente vai discutir, é aquela pequena parte da população que elas ultrapassam esse efeito promissor, tendo o efeito mais de prejuízo
nesse caso. Então, quais são essas principais diferenças, né? Quando a gente fala ali do Monjaro, em que ele tem essas principais afinidades, a gente sabe que existe um aumento da sensibilidade das células beta em relação à glicose, então a captação de glicose, por isso tomar bastante cuidado quando eu misturo, né, essa medicação junto com um hipoglicemiante, porque isso pode gerar cada vez mais o risco de ter uma hipoglicemia. E a gente também sabe que a sensibilidade da insulina melhora. Então, por isso que os primeiros estudos foram feitos com pacientes diabéticos. Pacientes obesos, pacientes com síndrome metabólica, também são pacientes candidatos ao diabetes e vice-versa, né? Mas algo que é importante que somente o GLP-1 ele influencia e influencia muito mais na motilidade intestinal, tá? Então ele pode sim causar alguns prejuízos. Tanto no perfil de diarreia, eu quero saber se vocês têm mais um perfil dos pacientes que tiveram efeitos colaterais, mais diarreia ou mais de constipação? O que vocês tiveram mais? Comenta aí, por favor. Enquanto isso eu vou explicando. Tá, Tati, mas e o que os estudos eles falam a respeito disso, né? Como que a gente tem, por exemplo, esse medicamento sendo colocado ali nas prateleiras é, das farmácias do nosso Brasil? A gente sabia que a comercialização ela ia chegar em algum momento, tanto que esse estudo é de 2022, se a gente olhar para ele, né? Mas eu quero entender, ó, muito mais constipação, ó. Constipação, irritabilidade, desidratação, constipação, diarreia, ó. Então, você tem um perfil para tudo, né? Paciente muitas vezes que já tem uma constipação pode aumentar essa constipação. Paciente que já tem ali uma síndrome de intestino irritável pode de repente ter um pouquinho mais de diarreia, né? Então você tem, ó, a Márcia comentou diarreia também, certo? E aí o que é interessante a gente identificar? Esses estudos, que eu até fui até no site da própria empresa, né, Eli Lilly, então, na empresa que patrocinou o estudo, que financiou todos os estudos, eles citam esses dois estudos, tá, gente? Esse estudo eu até deixei aqui, deixei o DOI. Ah, eu deixei também para vocês, ó, se vocês fizerem um print aí na tela, deixei também o QR Code do artigo, tá? Porque vocês podem fazer um cadastro rápido e gratuito no site do The New England, e vocês conseguem acessar também os artigos e tem vídeos também, explicando um pouquinho, tá? Então, achei bem interessante, quis trazer para vocês. Então, o que acontece? Nesse estudo, que é o Surmount 1, tem a fase 1, fase 2, que eu peguei os dois, um publicado no The New England Journal of Medicine, que é um dos principais periódicos importantes na área médica, e o outro publicado no JAMA. Então, né, dois estudos, um de 2023, um de 2022, um de 2023, esses daqui que foram os marcos importantes. Então, eles selecionaram 2.539 participantes de 9 países. Então, para a gente que estuda genética, é muito interessante porque a gente está falando de um estudo multicêntrico, multiétnico. Então, a gente precisa ter essa mistura, né, para que a gente tenha, essa miscigenação, para que a gente tenha também um perfil ali genético mais interessante para ser avaliado também. Variação de peso do grupo que recebeu tirzepatida. Só que as doses começaram com 5 miligramas até 15 miligramas. E aí, o estudo, que é a fase 3, ele começou a partir do 15, tá? Então, a gente tem aqui, esteve entre 15 a 20, 21% de randomização até a semana 72, comparado com a variação de peso de apenas 3,1% para o grupo placebo. Então, a gente tem ali uma diferença importante e esse pessoal ele foi acompanhado por um período aí interessante também. E aí aqui nesse card, ele até pergunta: será que a terapia é efetiva e segura? Será que ela é segura para todo mundo? Então essa é a nossa grande questão, né? Fazendo uma dose por semana, de forma subcutânea, de 5, 10 e 15 miligramas. E óbvio, excluindo os pacientes que faziam algum tipo de outra medicação, tá? Então aqui, quem recebeu a medicação de 15 miligramas teve uma redução de peso de 21% aproximadamente em relação ao início do estudo. Quem utilizou por 5 teve de 15, quem utilizou por 10 teve de 19,5 e o placebo ainda reduziu de peso também. Óbvio que comparado não teve uma mudança significativa, mas a média de mudança foi de quase 18%. E aí isso foi significativo, certo? Então, interessante. Então, isso é muito, muito interessante.
tá? Bem interessante para a gente que trabalha. Então, por exemplo, eu tenho que apresentar. É interessante e importante nós termos esse tipo de conhecimento, até mesmo para mostrar riscos e benefícios para o paciente. Né? Então, muito bom, o estudo funciona, mas é importante a gente também trazer os riscos, né? Outro estudo, também coloquei o artigo aqui para vocês. Então, mais uma vez, né, o estudo de um ensaio clínico de fase 3, duplo cego, randomizado, aqui eles chamam de SURMOUNT-2, ou 2, né, multicêntrico, controlado por placebo. Nesse estudo, utilizaram os mesmos critérios. Então, gente, a gente não tem estudos para pessoas abaixo de 18 anos. Então, esse é um ponto importante. Então, aqui a gente tem idade maior de 18 anos, IMC acima de 27, né, uma vez que os pacientes também tinham diabetes, hemoglobina glicada de 7 a 10%, esses são os critérios de inclusão no estudo, tá? Peso e tratamento de diabetes estáveis poderiam estar em uso de qualquer antidiabético, exceto os agonistas ou inibidores de DPP-4. Então, aqui nesse outro estudo, publicado no The Lancet, aqui eu deixei o artigo para vocês, da mesma maneira. Então, a gente tem resultados? Tem resultados. Aqui eles utilizaram as doses, não utilizaram doses de 5, aqui, por exemplo, tá? Ó, a Andrea fez uma pergunta bem interessante. Em 72 semanas, isso, será que a dieta não teria o mesmo resultado? Então, eles fizeram com placebo, no mesmo perfil, só que não foi uma dieta personalizada, né, André? Então, por exemplo, se perguntassem a nossa opinião, nós que gostamos, entendo que se vocês estão aqui, vocês também compartilham comigo essa emoção e satisfação de estudar genética. A genética poderia, por exemplo, auxiliar na personalização. Então, vamos imaginar um estudo aqui. Vamos imaginar que existem esses pacientes do grupo que vai utilizar tirzepatida e o grupo que vai utilizar o grupo controle. Só que no grupo controle eu não vou dar uma dieta padrão, vou dar uma orientação simples, eu vou fazer, de repente, um teste de nutrigenética. Eu vou fazer um teste que avalia ali, por exemplo, variantes que são importantes para controle de peso, e eu vou fazer algo muito personalizado. Então, por exemplo, eu tenho alteração do eixo de comportamento alimentar. Então, eu vou trabalhar alimentos que tenham um pouco mais de saciedade para aquele paciente. É um paciente que vai fazer mais atividade física, por exemplo. Então, controlar alguns fatores, óbvio, né? Também se aumentar muito a atividade física em relação aos grupos vai dar muita diferença, mas fazer algo personalizado. Será que uma nutrição, uma dieta personalizada em relação ao uso de uma medicação poderia ter efeitos similares nesse período de 72 semanas? Ótima pergunta, a gente ainda não sabe disso, mas é uma ótima pergunta. Aí a outra pergunta que me vem agora à mente é: e se a gente unificar forças, se a gente unir forças nessa tentativa de entender como que esse paciente pode responder de forma muito potencializada, por exemplo, em relação a uma dieta personalizada e ao uso dessas medicações em conjunto, porque não vai interferir você fazer um teste agora, durante um tratamento, antes do tratamento, depois do tratamento, mas vai interferir muito se você tiver o conhecimento para fazer essa intervenção. E o conhecimento a gente vem a partir da base da genética de cada um, certo? Bom, ok. Então, por que as pessoas não falam dos efeitos adversos? Né? Todo mundo fala dos benefícios. Ai, que maravilha! Usei isso e fez aquilo, fiz aquilo outro e deu esse resultado, né? É isso que a gente também observa muitas vezes como uma alegação de uso, né? Então, olha, dentro do protocolo da clínica a gente vai ter a dieta, mas a gente também vai ter, e a dieta é uma dieta mais delicada, porque você tem que, enquanto nutricionistas, né? Você vai ter que adequar micronutrientes, e adequar micronutrientes para quem não está comendo é desafiador, porque você vai ter que colocar muitas cápsulas, né? Assim, de forma básica, você vai ter que colocar cápsulas, às vezes o paciente vai ter algum tipo de fraqueza, porque realmente não está conseguindo comer direito, vai precisar de um soro. Não é todo mundo que tem essa possibilidade, que tem esse acesso, existem algumas contraindicações, então assim, é um paciente que nutricionalmente ele fica debilitado e isso é inquestionável. Porque uma pessoa que não consegue fazer um bom consumo, um consumo adequado, se ele tem alterações no processo de digestão, né? Não chega nutriente, não está chegando nutriente. Então, é um paciente que o próprio tratamento vai causar uma alteração no perfil de nutrição dele mesmo. Então, a gente precisa entender, então, por que as pessoas não falam desses efeitos adversos.
Essa é uma grande questão, um grande questionamento, e é algo que eu me questionei também quando a gente foi pensar no perfil dessa aula para vocês. Então, quais são os principais riscos? E até no site da empresa, né, que negociou, que fez ali todo o patrocínio desses estudos, eles colocam abertamente, principalmente eventos adversos gastrointestinais, relacionados à vesícula biliar, hipersensibilidades, reações no local da injeção. Olha só. Então, por exemplo, eu li que esses pacientes, se eles fazem uso de insulina também, eles não podem colocar no mesmo local, eles têm que colocar em locais diferentes e em horários diferentes a aplicação. Então tem que tomar esse cuidado, porque ó, o próprio Diego comentou, está em risco nutricional e alteração de microbiota. Total, fez todo sentido. É isso mesmo, total, super concordo. E aí a gente começa a se perguntar realmente o que, que nós estamos fazendo com esses pacientes, porque dá a impressão que é só apagar incêndio, né? Então, além disso, novos eventos adversos foram identificados, incluindo queda de cabelo, claro, não está chegando nutriente, né? Ainda é algo que, ok, vai, ainda dá para continuar. Tontura, colecistite, hipotensão, reação anafilática e angioedema, que foram adicionadas às informações do produto. Gente, essa informação aqui eu peguei do site do Ministério da Saúde. Tá? Então, esse aqui é o Ministério da Saúde falando, e lá no site internacional, né, no site que está em inglês, da empresa, da farmacêutica também tem. Então, assim, pouco se fala, mas existem efeitos adversos. E a grande questão é, será que eu consigo identificar esses efeitos, né? Alguns estudos ainda estão em andamento para avaliar a segurança, então eles se preocupam muito com a segurança, né, com essa parte mesmo do safe. Existe esse estudo que faz a avaliação do impacto com problemas cardiovasculares e o impacto na retinopatia. Outros dados estimam que, esse dado eu achei incrível também, esse dado aqui foi do site do Ministério da Saúde. Mais de 1 milhão de pacientes já foram expostos à tirzepatida e que as principais notificações foram pancreatite, vômito, diarreia, náusea, desidratação e insuficiência renal aguda. Só. Alguns estudos ainda estão em andamento para avaliação do risco para uso prolongado. Então, assim, uso prolongado, às vezes você pega um paciente fazendo uso há algum tempo, mas o quanto que é prolongado para mim, quanto que é prolongado para você? A média foi de 72 semanas, mas quanto que isso é prolongado? Porque às vezes, para mim, para minha tolerância de efeitos colaterais, deixa eu até fazer aqui, para mim, a tolerância de efeitos colaterais é uma, para a tolerância de outra pessoa é outra, né? Então, a gente está falando aí, ó, bastante tempo de uso, né? A experiência de uso em pacientes com insuficiência hepática ou renal, também incluindo doença renal em estágio terminal, é limitada, portanto, deve ser utilizado com cuidado nesses casos, nesses pacientes mais de impacto, né? Agora, a grande questão é, gente, como que a genética, aí é que tá a grande novidade para vocês e o nosso diferencial. Então, como que a genética pode ajudar? A genética pode ajudar entendendo quais são os efeitos colaterais, os efeitos adversos, e a gente fazer uma modulação prévia nesses indivíduos. Como que a genética pode colaborar? A genética pode colaborar para que eu tenha uma nutrição mais personalizada e, por exemplo, o risco nutricional do paciente seja menor. A genética pode colaborar também para que o risco ali de alteração de microbiota possa ser menor, já que esse paciente tem indicação, e ele pode ter benefícios com o uso. Então, se esse paciente vai fazer o uso, independente do que aconteça, porque ele é um paciente de risco, ele tem indicação, então como que a genética pode auxiliar nesse tratamento? Essa foi uma grande pergunta do nosso grupo, né? Então, uma pergunta muito, muito importante. Ó, o Diego perguntou assim, Tati, estou com um caso. Estou com um caso de um paciente fazendo uso de tirzepatida, perdeu 8 quilos muito rápido, ainda em uso, e agora descobriu cálculo na vesícula. Pode ter sido causado pela medicação, emagrecimento rápido, ou pela combinação da medicação? Claro que pode, né? Agora, a grande questão, Diego, assim, ó, vamos supor que você,
também, às vezes, a gente não consegue pegar o paciente no início do tratamento. Mas vamos supor que você tenha identificado esse paciente no início do tratamento. Então, ele chegou para você hoje e falou assim, doutor Diego, que eu sei que o Diego é Nutri, né? Doutor Diego, eu estou pensando, tenho indicação, o médico indicou fazer o uso dessa medicação. Então, eu preciso de um apoio nutricional. E aí, vamos supor, você conhecedor da genética, você falaria assim para ele, ok, paciente, eu entendo que você tem indicação, vamos fazer um teste genético para a gente identificar os seus riscos. E aí você descobrir que ele tem um risco, por exemplo, nessa alteração de cálculo vesicular. Né? Se ele tem essa alteração, o que, que você faria? Você já se anteciparia, de repente observando sinais e sintomas com muito mais frequência, não sei por quanto tempo ele fez o uso, né? Porque às vezes pode ser de forma bem aguda e bem rápida, como você bem colocou, mas você com certeza se anteciparia nos riscos que você observou nesse paciente, pensando no teste genético. Então, olha só que coisa interessante e bacana para a gente observar. Os riscos. Se eu estou observando riscos, eu vou me antecipar em auxiliar esse paciente e trazer para ele a proposta de uma nutrição, de uma medicina mais personalizada. E é esse o grande objetivo da gente: auxiliar vocês, auxiliar os pacientes no entendimento de como a genética pode ajudar a prever riscos, tá? Então, se vocês já viram um pouquinho aqui da Genetique, olha, e Gabriel, o Gabriel arrasou agora, hein? Ultrassom abdominal pré-tratamento é uma ótima prática, perfeito. Mas deixa eu te falar, Gabriel, sabe, o nutricionista não pode pedir, então a gente tem que fazer junto com outros profissionais. Então, praticamente assim, tem que ter o auxílio de uma equipe multiprofissional. Isso é muito importante. Mas ótimo, ótimo, bem lembrado, perfeito, super concordo. Se vocês já acompanham aqui a Genetic, vocês sabem que a gente já tem o Emagrecer, que é o nosso exame que apresenta 43 marcadores genéticos. Só que hoje eu quero trazer uma novidade para vocês. Eu quero trazer o Emagrecer 2.0, tá, Timo? O que é esse 2.0? É o Emagrecer que vem agora com a parte da avaliação de 25 marcadores genéticos para identificar riscos que estão associados com os efeitos adversos encontrados nos pacientes. Então, olha que interessante, além de todos esses eixos que a gente tem, por exemplo, consumo alimentar, adipogênese, perfil de adipocinas, perfil de sinalização de insulina, de neurotransmissores, metabolismo de cafeína, a gente ainda vai ter tudo isso, tá? Então, tudo isso já está disponível para vocês, mas nós vamos ter mais variantes genéticas que eu vou mostrar para vocês agora, que serão incluídas nesse perfil, tá? Então, quais são os genes avaliados para o suporte aos pacientes em uso das canetinhas emagrecedoras? Então, a gente colocou aqui, ó, de acordo com o efeito adverso, quais são os genes que a gente vai observar? Então, para efeito de náusea, de vômito, de dispepsia, nós vamos identificar receptores que estão envolvidos na via da serotonina, que é o HTR3A e 3B. A gente está acostumado a ver HTR2A, né? A gente vai observar HTR3A e 3B, que regulam o reflexo do vômito e a motilidade gástrica. A gente ainda vai ver um receptor de neurocinina, que está associado à resposta emetogênica a medicamentos, e a CONT, que também pode estar associada por conta da dopamina, a aumentar sintomas gastrointestinais em respostas ao GLP-1 também, tá? Claro que no laudo vem tudo bonitinho para vocês, tudo descrito, tem ali os RS e tudo. Para a diarreia, a gente vai observar o gene da triptofano hidroxilase 2, que é uma enzima que catalisa a produção de serotonina. O ABCB1, que é super famoso, principalmente porque ele está muito associado à resposta a vários fármacos, a gente ainda vai avaliar. CYP3A5 também, que daí é um gene de metabolismo de medicação, e não é só a GLP-1, isso que eu quero que vocês notem, porque a CYP, ela é vastamente, ela metaboliza vários fármacos, né? Então, a gente consegue olhar para a CYP, por exemplo, essa CYP3A5, dependendo ali do RS, a gente consegue identificar, por exemplo, a resposta a outras medicações
Dá para observar resposta a hormônios, dá para observar resposta a várias medicações, porque tanto CYP3A4 quanto CYP3A5 são as principais CYPs de metabolização de medicamentos. Então, elas fazem parte do metabolismo de muitos fármacos. Então, é bem interessante porque, assim, claro, a gente vai observar o risco que os estudos mostram, por exemplo, no caso de diarreia. Mas a gente pode interpretar também com outros estudos, o mesmo RS, avaliando em relação a alguma medicação que o paciente faça uso, além da tirzepatida, por exemplo, sim, dá para fazer essa associação também. E o ABCB1 também, porque ele também está associado com fármacos antidepressivos, tá? Bem interessante também. Constipação, canal de sódio associado a motilidade intestinal, mais estudados na constipação crônica funcional, tá? O SCN5A também nós vamos avaliar. Vamos avaliar dor abdominal, às vezes o paciente, ele não sabe relatar, né? O paciente chega para mim e fala assim, e quem trabalha com saúde intestinal, que eu já vi alguns nomezinhos aqui, famosos até, fala sempre assim, nossa, o paciente, ele chega e fala assim, veja se o paciente fala isso para vocês. Aí, tu uma dor no intestino, né? Então, isso é muito importante, porque a gente vai entender, e a CONT também está muito associada com sensibilidade à dor. Então, dá para fazer isso também, tá? Para a gente fazer essas correlações. E é isso que assim, esse é o nosso objetivo, gente. Nosso objetivo é fazer com que vocês saiam da caixinha. Está associado com dor abdominal, mas vocês vão ver que, por exemplo, TNF-alfa está associado com inflamação, mas vocês vão ver que ele também está associado com uma resposta negativa, por exemplo, eu tenho o TNF-alfa aumentado, interleucina 6 aumentado, com a resposta à dor local, né, no local onde faz o uso da canetinha, e também na sensibilidade dermatológica ali, porque faz um pouquinho ali de inflamação, tá? Que assim, dos efeitos colaterais é um dos menores, óbvio, né? Comparado com uma pancreatite, óbvio, mas que também é importante ser avaliado, tá? Sensibilidade à dor, visceral, a própria inflamação, interleucina 10, propensão a processos inflamatórios. Para vocês terem noção, eu peguei o RS aqui, ó, que está associado com colite ulcerativa, tá? Porque tem essa associação com alterações inflamatórias intestinais, certo? Então, às vezes o paciente ele já tem, imagina um paciente que já tem uma síndrome de intestino irritável, que já tem uma colite ulcerativa, uma doença de Crohn. Então isso é muito, muito importante. Peraí, eu vou só descompartilhar e compartilhar de novo, só para tirar esse rabisquinho aqui, que às vezes sem querer a gente coloca, né? Só um minutinho. E aí vocês comentem, gente, o que vocês estão achando? Tá tudo bem aí? Estão acompanhando o raciocínio? Estão gostando? Coloquem aí que eu quero saber. Perda de apetite, então a gente tem o MC4R para fazer avaliação, receptor de leptina também para fazer avaliação, tá? Ótimo, ótimo. A Pri tá aí. Perfeito, perfeito. Boa. Então são esses dois mais clássicos. Cefaleia também, MTHFR, a clássica, né? 677, mais importante, também associado com hiperhomocisteinemia, tá? Então, aqui bem importante também. TRPM8, associado à percepção de dor, sensibilidade a estímulos ambientais. Bem estudado nas enxaquecas também. Tem a ver também com o perfil de magnésio. Hipoglicemia, então TCF7L2, KCNJ11, IRS1, que são genes clássicos também associados com o perfil de diabetes, que a gente avalia. Resposta ao GLP-1, que é o receptor de GLP-1, também bem clássico. Resposta ao local da aplicação, então dos polimorfismos interleucina 6 e TNF-alfa, que é de inflamação. Então vocês vão ver, por exemplo, nesse caso eles acabam se repetindo, mas não tem muitos que se repetem, não. Acho que o MTHFR repete mais uma vez. Mas, por exemplo, a inflamação, você pode associar essa inflamação, tanto a inflamação local, quanto a dor aumentada por conta de uma possível inflamação intestinal também, tá? Então dá para fazer essas correlações. Pancreatite, colelitíase, que é o caso do paciente lá do Diego, que tinha falado, né? Então a gente tem o SPINK1, maior risco de pancreatite hereditária, que aí eu achei importante, porque assim, a genética ela pode prever tanto algo hereditário, como de repente algo que pode acontecer de forma tardia, né? É a mesma coisa do Alzheimer precoce para o Alzheimer tardio. Então a gente consegue identificar também.
CFTR também, que são variantes que aumentam o risco de pancreatite, o ABCG8, que também está envolvido ali no risco aumentado para cálculos biliares, tá? Então, envolvido na excreção de colesterol na bile. Deixa eu ver se vocês têm algum comentário. Ah, que bom, gente. Ó, a Luciana fez uma pergunta importante, ó. A Lu, vou chamar de Lu. A Lu perguntou assim, ó. Essa resposta seria porque certos pacientes não respondem do GLP-1? Isso, Lu, isso mesmo. Então, por exemplo, o paciente é um heterozigoto. Ele tem ali uma resposta intermediária. Ele pode responder como não pode responder. Aí foi lá e fez, por exemplo, por uma semana, né, a dose mínima de 2,5, por exemplo. E aí foi evoluindo, o paciente não está respondendo bem. Então, essa heterozigose realmente colabora para que ele não tenha uma resposta excepcional, tá? Agora, pode ter um paciente que está em heterozigose, mas ele é um paciente bem nutrido, é um paciente que, de repente, ele faz o uso, mas comportamentalmente ele também faz sua colaboração, então ele pode responder um pouquinho maior. Então, você tem que olhar o todo, sempre o todo. A gente nunca fala para a gente olhar só para uma variante genética, tá bom? A gente sempre fala para olhar para o todo, porque daí você identifica o paciente como uma pessoa ali que tem suas particularidades, mas tem ali seus detalhes, tá bom? Ponha. A Monize falou. Professora, ainda sou estudante de nutrição. Em relação a esse gene de GLP-1, é o receptor, né? Poderia ser avaliado antes de administrar? Isso, porque já vi algumas pessoas que não funcionam. Isso mesmo. Outra coisa, esses genes saem naquele painel completo ou precisa ser individual? Eu já vou explicar para vocês, tá, Monize? Já vou explicar direitinho como que vai ser a partir de agora, tá? A partir de agora vai ser assim. Alterações renais por desidratação, foi o que vocês falaram. A gente tem polimorfismos da ECA ou ACE, tem o MOD também, que está associado com função tubular renal e risco de disfunção, para fazer essa avaliação de desidratação. Perda de massa magra, a gente tem esse gene, que é o TRHR, está associado com menor índice de massa magra. NF-κB1 também associado com risco de sarcopenia, porque o NF-κB ele é um fator de transcrição pró-inflamatório. Né? O NRF2, que é um fator também de transcrição, tem a ver com resposta antioxidante, mas também ligado à força muscular. E o ACTN3 também, porque carreadores do alelo X têm aproximadamente 2 vezes maior risco de sarcopenia. Tá? Então, a gente tem ali, praticamente, eu fiz ali uma somatória, né? Que na verdade, assim, toda vez que a gente. Eu sempre falo assim: pensar pequeno, pensar grande dá o mesmo trabalho. Então, eu gosto de pensar grande. Então, a gente tem pelo menos 25 polimorfismos a mais para serem incluídos no emagrecer. Então, emagrecer agora ganha uma nova versão. Respondendo o que a Monize tinha perguntado, então, gente, o emagrecer 2.0 ele vai vir com 43 marcadores genéticos que a gente já conhece de os eixos comuns, né, de comportamento, as adipocinas, né, o perfil ali de consumo alimentar. Então, ele tem muito mais associação com o perfil do emagrecimento em si. Só que a gente vê a necessidade de incluir um perfil somente para avaliar esses riscos e benefícios do uso das canetinhas. E a gente chamou esse perfil aqui de GLP-1 Safe Map, ou seja, como se fosse um mapa de segurança que o profissional vai ter para identificar os riscos do uso dessas canetinhas do ponto de vista genético. Aí ele vai avaliar esses riscos, ver se realmente esses riscos são válidos, se realmente esse paciente ele tem ali um comprometimento tão grande assim para fazer uso e evitar com que a gente fique somente apagando incêndio, que é o que realmente está acontecendo atualmente. Estamos apagando incêndios, tá? Ó, os marcadores, Luciana, que serão incluídos foram esses que eu acabei de falar. São todos esses que eu acabei de falar, tá bom? E a gente mantém a liberação em 25 dias úteis também, certo? Muito bom, gente. Vou abrir agora para perguntas de vocês, só que antes disso eu vou convidar aqui o Gabriel para falar um pouquinho com vocês. Quero saber se ficou alguma dúvida. Quero saber se vocês gostaram dessa novidade do Emagrecer 2.0, porque a gente pensou no emagrecer exatamente para que vocês tenham. Para a gente também, né? Eu faço prática clínica
ainda, então, ver esses pacientes sofrendo dessa maneira, né? Claro que não são todos, mas aqueles que têm um perfil aí de risco, eles vão ter consequências muito sérias. Então, fazer essa avaliação antes de iniciar um tratamento pode ser realmente muito interessante, muito adequado, né? Ótimo, perfeito.